Olá, hoje nós iremos falar um pouco sobre a filosofia transcendental de Kant. Então, Kant é um filósofo alemão do século XVIII. Ele nasce no ano de 1824 e morre no ano de 1804. Kant pertence ao movimento filosófico, cultural e científico do século XVIII chamado Iluminismo. E o Iluminismo ele teve por objetivo colocar o ser humano em posse daquelas condições que ele precisa para se tornar um ser feliz, livre e autônomo. Para isso, contaria com a ciência, com a tecnologia e assim por diante. Apesar de que a gente vê que no futuro essas coisas não necessariamente iriam acontecer, como a gente presenciar as consequências até o nosso tempo. Mas, pois muito bem, Kant ele tinha uma preocupação fundamental no seu projeto filosófico, que era responder basicamente três perguntas. O que eu posso conhecer? E ele tenta fazer isso na Crítica da Razão Pura. O que eu devo fazer? E ele faz isso na Crítica da Razão Prática. O que eu devo esperar? Faz isso na Metafísica dos Costumes. Além disso, também escreve sobre a estética, na Crítica da Faculdade do Juízo. Então, Immanuel Kant, e aqui nós iremos nos limitar ao primeiro aspecto de sua filosofia, que é responder à pergunta: o que eu posso conhecer? Para isso, Kant ele realiza um diálogo entre as correntes de pensamento filosófico que trataram a mesma questão no seu tempo, que são o empirismo e o racionalismo. O empirismo ele tem como expoente fundamental David Hume, mas aí tem outros filósofos como John Locke, e assim por diante. E nós temos o racionalismo de René Descartes. Para o racionalismo, o conhecimento ele parte da razão e não da experiência, e para o empirismo, o conhecimento parte da experiência e não da razão. Só que Kant, ele quando vai responder à pergunta o que devo, aliás, o que posso conhecer, ele coloca as coisas no seu devido lugar, ou pelo menos ele tenta fazer isso, né? Então, na pergunta por que o que posso conhecer, Kant faz esse diálogo entre racionalismo e empirismo. Então, a primeira coisa é o seguinte: para que o ser humano conheça, é necessário uma estrutura que permita esse conhecimento. Essa estrutura Kant dá o nome de estrutura subjetiva ou sujeito transcendental. O que compõe essa estrutura subjetiva ou esse sujeito transcendental que permite o conhecimento humano? Então, em primeiro lugar, existe uma estrutura chamada estrutura da sensibilidade, que é formada por as formas de tempo e de espaço, que torna possível toda a captação das informações externas ao ser humano, ou seja, aquilo que vem de fora nos vem através dos sentidos, e os sentidos eles são processados nas formas de tempo e de espaço, e a isso Kant dá o nome de estrutura da sensibilidade. Existe também uma outra estrutura chamada o intelecto. O intelecto ele é a capacidade humana de sintetizar as informações que vêm até a sua mente, através das formas de tempo e de espaço. Essa sintetização dessas informações, elas são realizadas ou elas são feitas através de categorias. Categorias chamadas a priori porque elas são anteriores à própria experiência humana. Então, o que torna possível o conhecimento humano? Em primeiro lugar, uma estrutura subjetiva que torna possível esse conhecimento, que é o sujeito transcendental, composto pelas categorias de tempo e de espaço na estrutura da sensibilidade, e composto também pelo intelecto, que processa as informações através das categorias. Então, muito bem. Então, é isso que torna possível o conhecimento humano. E o conhecimento a que Kant se refere é o conhecimento objetivo e científico, ou seja, o conhecimento seguro. O conhecimento que realmente é seguro e filosófico na visão de Kant é aquele que os nossos sentidos, a estrutura da sensibilidade do intelecto consegue ter algum contato. Então, todo conhecimento que foge à estrutura da sensibilidade, ele não pode ser seguro. Vinícius, mas que nome se dá aos conhecimentos que escapam à estrutura subjetiva de conhecimento? Kant dá o nome disso de apenas conhecimentos, aliás, de pensamentos sobre determinadas coisas. Mas como escapa à estrutura subjetiva,
de conhecimento humano, então elas não podem ser consideradas conhecimentos seguros. Então, são apenas pensamentos, são apenas opiniões realizados com a razão, né, e com alguma lógica, mas como escapam da estrutura fundamental de conhecimento, então não pode ser considerado um conhecimento verdadeiro. Então é exatamente nesse contexto que Kant ele faz uma diferenciação entre o fenômeno e a coisa em si. O que é o fenômeno? O fenômeno é aquilo que aparece ao ser humano, mas é aquilo que aparece dentro da estrutura subjetiva humana de conhecimento, ou seja, aquilo que o ser humano capta, né, ou o que o ser dá de si mesmo nas formas de tempo, de espaço e das categorias do intelecto. E existe a coisa em si, que seria o fundamento, né, do próprio conhecimento humano e, portanto, fundamento de toda a realidade conhecida. Então, existe a coisa em si e existiria o fenômeno. O fenômeno é o que o ser humano pode conhecer usando a sua estrutura subjetiva ou enquanto sujeito transcendental. A coisa em si mesmo seria uma compreensão mais ampla da própria realidade, isto é, aquilo que de certa forma escapa ao próprio sujeito. Então, Kant, com essa filosofia, ele tenta fazer uma conciliação entre empirismo e racionalismo, tenta resolver o problema da dualidade do conhecimento humano e, com isso, Kant realiza o que se chama de revolução copernicana de Kant, ou de revirada epistemológica. Por quê? Porque agora o conhecimento, você já não conhece partido para as próprias afirmações da realidade, mas antes você começa perguntando sobre as possibilidades de conhecimento humano, ou seja, quais são as capacidades que eu tenho de conhecer. Aí isso chama-se revirada epistemológica, comparado ao que fez Copérnico no início da modernidade, né? Que seria exatamente a revirada astronômica. Então, no conhecimento, a revirada epistemológica é realizada com Kant, onde o conhecimento ele não parte direto para a realidade, mas da pergunta quais são as capacidades que o ser humano tem para conhecer.